despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra ao atingir o solo. Muito bem. Esse é um problema, assim, dos mais básicos que tem desse assunto. Não é mesmo? A gente está vendo uma pedra cair. A gente já resolveu esse problema 1 milhão de vezes já, né? Lá no começo do ano, naquelas questões que tu usava sorvetão, Torricelli, aquelas coisas assim, que tu encontrava, né, a velocidade por meio de uma equação de movimento, né? Só que aqui a gente está vendo os mesmos problemas agora por outro ponto de vista, pelo ponto de vista da energia. Sendo assim, a gente tem que olhar o mesmo problema pensando em elementos como energia cinética, energia potencial, gravitacional, né? Esse tipo de coisa, beleza? Então a questão é o seguinte: este objeto, quando ele está aqui em cima, ele tem um tipo de energia. Como vamos desprezar a resistência do ar, nós estamos desprezando qualquer forma de dissipação de energia. Ou seja, toda a energia que ele tem aqui, mas que é no momento inicial, vamos dizer assim. Minha letra tá feia, mas você entendeu? Vai ser a mesma coisa quando ele estiver aqui embaixo. Ele vai cair, não é mesmo? Vai começar a cair. E aqui no momento final, né? Ele vai ter a mesma energia. Na hora que ele cai, ele tem a mesma energia. Porque a energia se conserva. A energia é a mesma. A energia não se perde, ela só se transforma. De fato, ela está se transformando. Porque aqui, como ele tem uma altura, e até o enunciado fala qual é a altura, fala que essa altura aqui é 5 metros, certo? A gente tem o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Normalmente a gente chama de UG. Não sei como é que o professor chama, eu chamo de UG. Potencial gravitacional. E o que acontece? A pedra vai cair, ela cai com uma velocidade, ela atinge o chão com uma determinada velocidade, ó. Tá tipo aqui fazendo os ventinhos de coisa bem rápida, né? E, bem, então toda energia vai virar energia cinética, energia que virou velocidade. Ok? Porque agora ele não tem mais altura. Toda energia que saiu do fato dele ter 5 metros de altura virou uma energia associada à velocidade, que a gente chama de energia cinética, por isso esse CAD, que em inglês é kinetic, né? Beleza? Beleza. Ah, que legal. Então, muito bem, senhorita. Sendo assim, como as duas energias são as mesmas, a gente pode igualar as energias. A gente pode dizer assim, olha só. Vou escrever para você lembrar depois, na hora que você pegar para estudar. Como ocorreu conservação de energia? Temos. Daí vamos igualar as energias, né? Bem, agora a gente tem que colocar as equações. Qual é a equação da energia potencial gravitacional? A gente aprende lá na escola que é mgh. Massa vezes gravidade vezes altura. Ou seja, quanto maior for a altura, maior é a energia, não é mesmo? Certo. Se o H for 1 trilhão, tu vai ter uma energia potencial bem alta. Mas vamos substituir a equação só. Bora. E o K? Quem é K? K é energia cinética. K é mv quadrado sobre 2. Veja que é uma energia que depende basicamente da velocidade, porque a massa é constante, né? Sim. E olha só, aqui vai acontecer uma coisa que acontece com muita frequência nesse assunto. A massa não importa, porque é a mesma massa dos dois lados, elas se cortam, beleza? Beleza. Beleza, filha. Então agora ele quer saber qual que é a velocidade. Será que você consegue encontrar a velocidade para mim, sendo que eu já fiz tudo aqui basicamente para você? Agora é só basicamente jogar valores, né? Sim. Acho que eu consigo. Então tá bom. Deixa eu só fechar minha casa aqui, porque o cachorro entrou, tive que dar comida pra ele, agora tem que fechar a janela. Só um segundo. Tudo bem.
E aí, conseguiu encontrar a velocidade? Dá 10? Não sei. Você tem como me mandar uma foto da conta para ver o que você fez? Nossa. Bem, 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100 é 10. É, para a resposta ser 10, só que é 10 metros por segundo. Correto. Te mandei. Isso aí. Certo, eu vi. Tá perfeito. Nota 10. É isso aí. Eu recomendo que você sempre isole, né, as coisas. Então, né, fica 2GH raiz. Aí joga os valores, já era. Né? Nesse assunto é muito importante você lidar com as letras primeiro. Grava o que eu tô falando, que isso é importante. Hein? Você tem que escrever as contas com as letrinhas e só no final jogar os valores, porque tem muita coisa que eles cortam. Note, ele falou a massa da pedra, mas a gente nem usou para nada. Então ele não precisava ter falado, entendeu? Uhum. Então, pode ser que assim o aluno trava, ai meu Deus, mas tá faltando a massa, mas não precisa da massa, entendeu? Essa é a ideia. Então, atenha-se a isso. Bem, vamos ver essa segunda questão. Essas questões tu já tentou fazer ou foram as que você não tentou fazer ainda? Teve algumas que eu tentei fazer, tipo a 281 dos testes e a 282 dos testes também, que é tipo T, tracinho 281, que é na segunda foto. Mas teve algumas que eu não tentei fazer, tipo essa. Aham. Então, dá uma lida aí, vamos ver se me dizer o que você acha. Tá. Essa é qual? Essa? Essa aí é a Qual o número? 348. Ah, tá, obrigada. Só pra pegando a foto. Tá. Beleza. Altura máxima. Tá. A massa tem 100 quilos, né? A massa, se a gente precisar dela, tem que ser em quilos. Hum. Mas note o que eu acabei de te falar, né? Vou mandar para você o que eu acabei de fazer. Tem que Vai, montar. isso, monta, né? Não é cavalo, mas monta aí. E se der para cortar as coisas, corta. Isola aquilo que ele tá pedindo. No processo pode ser que você corte alguma coisa. Tá. Então, eu fiz, só que deu um número muito alto. Eu não sei se tá certo. Aí quanto é que deu? Manda a foto. Manda. Manda. Bem, você encontrou o que seria o H e você achou 720. Uhum. Bem, 144 dividido por 2, de fato, é 72. Certo. Só que esse 10 que estava ali do lado do H, ele vai para o outro lado, dividindo, não é mesmo? Entendi. Não Verdade. multiplicando. De resto, tá tudo certo.
Tá. Então dá 7,2, né? Agora faz mais sentido. Pronto. Vamos ver. Não, foi de boa esse daí. Você quer ir? O que você acha de a gente fazer os testes? O que eu Eu acho quero é que você me mande as questões que você tá ansiosa para fazer. Se é essas aí, pode ser. São as da segunda foto? é. Beleza. Vamos ver. Nossa, meu Deus. 16. A 281. Tu acha que ela é feia? Ela Nada. Nada, dava, de boa. dava resultados, tipo, próximos, mas nunca dava o certo. Tá bom. Ô, Isabelle, né? Eu tava falando com a tua mãe, tu não pode ter aula nesse horário mais? É isso? Então, é que, tipo, eu chego da escola umas 5h30. Ah, tu meio que chega em cima da hora, daí tu quer comer e tomar banho, né? É, tipo, Hum, depende. Mas eu chego meio perto, assim. entendi, Eu tenho aula à tarde na escola. Aí, entendi. Daí tu chega muito perto desse horário, é o problema de todo mundo. O problema é que, meu, fica muito ruim pra mim mais tarde, mas tudo bem. Se é o que você precisa. obrigada. Então semana que vem fica nesse horário. Belezinha, vamos ver esse problema aí. Tá, você tentou fazer e não conseguiu. Ele tá pedindo. O que ele tá pedindo aqui? Uma pista de um boneco é arremessado para a janela, o veículo com a velocidade de 72 km por hora. Sinais, respectivamente, a energia cinética do boneco será arremessada em altura equivalente de uma queda livre que resulte na energia potencial do mesmo valor. Tá, a gente tá falando de um problema que ele já nos deu a velocidade, falou tudo sobre o boneco, né? Sobre essa questão do boneco, a energia com que ele foi lançado, né? Uhum. Então a energia que ele foi lançado é 10, né? Vezes a velocidade ali, que também é 10, né? Ao quadrado dividido por 2. Beleza? Beleza. E daí ele quer saber, acelera respectivamente a energia cinética do boneco ao ser arremessado. Tá, a gente faz essa conta e descobre. Nada demais. Outro Tá. tem alguma dúvida? Ah, tá, tô falando besteira. Por que eu coloquei 10 aqui? Você deve estar pensando, né? Porque eu sou idiota. Não é 10. É 72 dividido por 3,6, né? Que é 20. 3,6? Ah, É tá. porque a gente tem que passar para metros por segundo, certo? Ah, tá. Entendi. É isso. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20. Entendi. Isso. Acho que era. Então. Eu tava errando, que eu não tava dividindo. Ah, é? Então tu É. não lembrava como transformava de quilômetros por hora para metros por segundo? Na verdade, eu, tipo, tinha ignorado essa parte da unidade de medida. Ah, não, não pode. Porque joules é em metros por segundo, né? Uhum. Isso. Então vai ficar 4.000, né? Então a gente já sabe que a resposta é E. Beleza? Beleza. Meu jogue. Mas eu gostaria que você fizesse a segunda parte, que é descobrir qual é a altura que ele deve cair para ter essa mesma energia cinética. Tá.
Ah, eu vou te mandar foto, mas fiz errado. Porque deu 20 a resposta, tem que dar 25. Será que você errou? Sei, eu acho que eu substituí algum valor que é diferente. Ou eu errei, né? Mas eu acho que não. Ou eu errei. Talvez eu errei. Porque eu acho que eu errei. Porque aqui vai ficar 400, né? 400 vezes 5 não é 4.000, é 2.000. Acho que eu tenho a resposta aqui. Eu Enfim, tenho não, mas eu achei, já achei meu erro. Eu que errei. Aqui é 2.000, então a resposta é B. Tu achou 20, certo? certo. Então, a resposta certa é a B. Tá, beleza. Eu tinha errado na multiplicação. Então, tu entendeu? É sempre tu igualar as coisas. Se tem conservação de energia, você pode igualar as coisas, tá? Tá bom. Tu vai ter basicamente essas duas equações só para trabalhar. Vão haver situações onde você vai ter as duas ao mesmo tempo, tanto no início quanto no final. Dizer assim, talvez um objeto ele não está na altura máxima. Por exemplo, numa montanha-russa, né? Provavelmente logo vai cair o probleminha da montanha-russa. Vai ter posições ali na montanha-russa que ele está no meio do caminho, né? Entre a altura mais alta e a altura mais baixa. Daí ele tem tanto velocidade, né? Ou seja, energia cinética, quanto altura, ou seja, energia potencial. Beleza? Nossa, Vamos ver. Diga. não, tem um monte de exercício de montanha-russa. Eu até assustei quando eu vi Pois no é, livro. tem bastante. Então, porque é um problema bem legal para usar energia, uma vez que a gente não está nem um pouco interessado na direção e no sentido da montanha-russa, né? Só importa a intensidade da velocidade dela. Uhum. Agora, vamos ver. O trabalho realizado pela força resultante no intervalo de tempo representado em Joule. Daí, aqui a gente tem um teorema muito interessante, tá? Que resolve esse problema. Que é o teorema trabalho-energia cinética. O teorema ele diz basicamente o seguinte: que o trabalho total sobre um objeto é igual à variação da sua energia cinética. Então, como ele está pedindo trabalho, né? Uhum. É só tu encontrar a variação da energia cinética e não vai ser difícil, uma vez que você tem aqui informações da velocidade, da mudança de velocidade. Ele foi da velocidade 0 para a velocidade 6, certo? Uhum. Então você tem a velocidade final, você tem a velocidade inicial e você tem a massa. Significa que você consegue, com todas essas informações, encontrar a variação da energia cinética. Lembrando, variação é sempre final menos inicial. Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Então teria que fazer MGH final Não, menos não é MGH. MGH é energia potencial gravitacional. A gente está falando de energia cinética. que seria M vezes V ao quadrado sobre 2? Isso, essa é a equação da energia cinética. Ai, entendi. Tá. No inicial seria 4 vezes 0? Isso. Ah, tá. Obrigada. Dá 72? Vou mandar foto. Não sei se o que tu está dizendo que dá 72 é uma das energias cinéticas, se é o trabalho. Então, eu fiz, tipo, energia cinética final menos a inicial. Só que a inicial acaba dando 0. Perfeito. Então, no caso, tu tá me dizendo, em outras palavras, que o trabalho vai ser igual à energia cinética final, né? Isso. E você tá certa. E você tá certa, dá esse valor mesmo. Porque corta o 4 com 2, fica 2 vezes o
6 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 36, que é 72. Viu como era fácil? Era fácil mesmo. É bem fácil. Você sabe as equações, é fácil, né? Tem É, que saber onde aplicá-las, claro. Eu que tô falando aí onde você aplicar, mas eu adoro quando vocês falam que é fácil, porque agora eu vou te deixar fazer essa desde o começo sozinha. tá. Você já tem as equações aí. Uma pergunta, essa conta que a gente fez é igual a trabalho? É, o problema não estava pedindo trabalho, então a gente encontrou o Ah, trabalho. entendi. E esse é um teorema da física, né? O teorema da física diz que trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, se de alguma forma tu conseguir calcular essa variação de energia cinética, pronto, você encontrou o trabalho, por consequência. Entendi. Dá uma lida aí, dá uma tentada. Se não conseguir, eu mando bala. Tá. E tu tens ideia de quando vai ser a prova desse assunto? É 9, calma, 9 de novembro. Começa dia 7 de novembro as provas e vão até o dia 17. Só que eles não passaram ainda o calendário de provas. Só em novembro? Meu, tá longe ainda, hein? Isso. Aí falta bastante ainda. Uma perguntinha, eu não sei que forma que eu teria que usar para descobrir a intensidade da força. Porque a energia universal gravitacional não tem força, nem na cinética. Eu teria que usar Energia universal? falei errado. Energia. Isso. Gravitacional universal. Universal, Tá. Tá, vamos com calma. Ahn, bem, aqui eu acho que tu entendeu que ele deu informações de velocidade, então tu pode usar, por exemplo, o teorema trabalho-energia cinética, que foi o que a gente acabou de conversar, certo? Uhum, Então você sabe que o trabalho, eu acabei de te mostrar isso, o trabalho, eu chamo W de work, tá? De trabalho, uhum, igual a variação da energia cinética, mas você também lembra que trabalho é igual a força que causou esse trabalho vezes o deslocamento. uhum. Ah, sacou? E ele falou do deslocamento aqui, então tu podes usar isso. Entendi. Legal, né? Precisar de ajuda, fala, tá? Tá bom. Quando um corpo tem repouso, ele não tem velocidade, né? Daí seria zero de novo. Exato. Obrigada.
A força é em Newton? Sempre em newtons. Verdade. Esqueci que tinha as opções aqui embaixo. Uhum. Ó, eu acabei de te mandar a foto. Beleza. Eu acho que o raciocínio tá certo, só que eu errei algum zero a mais aí. Que as alternativas faltam um zero para dar alguma alternativa. Vamos ver. Tenta sempre mandar a foto virada, tá? Tá, desculpa. E let me see. Tá, a parte de zero lá tu nem brinca, né? Deu tudo zero mesmo e pronto. Uhum. Agora, a massa são 100 toneladas. 100 vezes 1000. A velocidade é 360. Você dividiu por 3,6, certo? Daí deu 100, certo? Isso. Só que a velocidade ao quadrado. Então teria que ser 100 ao quadrado, sacou? Ah, sim. Esse é o problema. Foi aí que tu errou. Daí Aqui. o que que aconteceria? 100 ao quadrado colocaria mais dois zeros na tua conta. Que daria 10.000, né? E daí daria certinho, que daí daria 2,5 a quinta. Isso. Beleza? Beleza. Tá bem de boa. Bem de buenas. Bem, essa outra foto eu não consigo enxergar nada. Qual foto? O resto da foto que a gente tá fazendo. Ai, tirou. Beleza. Quando Pra... mandar, fala, tá? Mandei. Tá. Vamos ver a próxima, então? A 284. Isso. E dá uma lida e vê se você entende o que é pra fazer. Me fala aí. Tá. Vai ter que fazer a mesma conta que a gente fez no 282, que era trabalho igual a energia cinética final menos inicial. E depois, para descobrir a velocidade do bloco, vai ter que fazer m vezes v ao quadrado sobre 2, não é? Sim, sim, parece que você tá no caminho, isso mesmo. Isso. Tá. Vou fazer Vai lá, dá aqui. uma começada. Se surgir problemas, fala.
O que seria coeficiente de atrito cinético? Você não estudou isso na parte de forças? Sim, mas aí eu teria que multiplicar aonde? O coeficiente de atrito cinético é aquele cara da força de atrito. Certo, E ele está pedindo o trabalho da força de atrito, certo? certo. Certo. Vamos com calma, então, vamos aos poucos. Vamos fazer um desenho, né? Que tal? Eu acho que você está fazendo muita conta e pouco desenho. Tá. O corpo desliza sobre essa superfície horizontal aqui, com uma determinada velocidade e passa para uma região onde tem atrito. Então, vamos dizer assim, ele chegou nessa região com atrito com uma determinada velocidade, concorda comigo? É o que está dizendo ali. Ou eu tô maluco, né? Hum. Então é isso aí, deixa eu pôr aqui. Ele vai entrar aqui nessa região, ó, vamos dizer que isso aqui é o atrito, tá? Tá. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Então, o que, que vai acontecer? A partir do momento que ele entra na região com atrito, ele acaba sofrendo uma força contrária ao movimento, lembra disso? Uhum. O atrito é sempre contrário ao movimento. A gente chama de FAT. E como aqui a gente está estudando energias, o que vai acontecer é que nós vamos tratar não do a força de atrito, mas sim do trabalho da força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito, vamos ver se tu concorda comigo, tem que ser igual a força de atrito vezes o deslocamento que ele teve sofrendo essa força. Beleza? Beleza. E ela é sempre negativa, tá? Porque ela tá sempre contra o movimento. Tá aparecendo as coisas que eu tô escrevendo, né? Uhum. O movimento é para cá, a força é para outro lado, daí tu lembras que tem 180 graus nessa brincadeira, o que faz ter esse sinal de menos aqui, tá bom? Tá. Tinha toda uma conversa sobre o cosseno do ângulo ser 180, não quero falar de novo sobre isso, perda de tempo. Daí a gente lembra lá da nossa aulinha de lei de Newton, que a força, né, a força de atrito, né, FAT, a força de atrito, ela era μ, ou seja, o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Que no nosso caso aqui, tu tem que concordar comigo que a normal é igual a peso. Porque se não fosse igual, o que que ia acontecer? Ou o bloco ia voar ou ele ia afundar. Concorda comigo? Concordo. Muito bem. Então significa que a nossa querida trabalho da força de atrito aqui vai ser igual a menos coeficiente de atrito, massa, gravidade, deslocamento. Pronto. Tem uma bela de uma expressão para a força de atrito aqui. Agora, mediante as informações que o enunciado deu, tu consegues encontrar, né? Sim. É Beleza. complicadinho esse daqui. Tem mais termos, né? Vamos dizer assim. Mas acho que com um pouquinho de esforço aí, dedicação, força de vontade. Se bem que me parece que tu estuda pra caramba, né? O dia todo estudando, tá louco. Você faz algum curso na escola? Não, é tudo aula, tarde. Tem uns dois cursos que eu faço que são obrigatórios, mas contam como aula também. O nome chega até a ser engraçado, que é Ciência na Cozinha e Investigação Forense. Que é tipo, tem vários temas de aula diferentes, daí a gente tem que escolher dois. Investigação forense, tipo bandido, assim, que. Tipo o Ciansai. Nossa, legal, né? Se tu acha legal. Tipo Dexter, assim, aquele seriado, né, antigamente. Isso. É divertidinho. Tipo, a gente pega alguns casos da vida real, tipo a morte da Marília Mendonça, e tenta criar hipóteses para a morte dela com base em pesquisas que a gente faz, por exemplo. Loucura. Mas o resto é tudo aula mesmo.
Vou te mandar de pezinho. Aí sim. Pronto. Aí você achou menos 300. Trabalho é uma energia. Vai ser joule. Exato. E bem, é A ou é B, né? Agora tem que achar a velocidade, certo? Que daí só fazer aquela conta de m vezes v ao quadrado sobre 2? Isso, porque. ah, bem, qual que é a pergunta mesmo? E qual a velocidade do bloco ao final desses 5 metros? Na verdade, não. Na verdade, não. Tu tem que pensar um pouco. A força de atrito ela está consumindo a energia do bloco, certo? Então a velocidade está diminuindo. Certo. Ela entrou com uma determinada energia, a velocidade, a energia foi perdida por causa do atrito, e quando ele sair dessa região de atrito, ele vai estar com uma determinada velocidade. Qual é, né? Isso vai ter a ver com a energia que ele perdeu. Você acabou de descobrir que ele perdeu 300 joules, não é mesmo? Sim. Quanto de energia ele tinha quando entrou? Você pode verificar isso calculando a energia cinética na situação inicial, quando ele estava com 10 metros por segundo. Você vai calcular essa energia, você vai, depois que você calcular essa energia, você vai ter o valor da energia que ele tinha inicialmente. Certo. Você vai descontar esses 300, que foi o que ele perdeu. Então, com essa nova energia, você pode novamente calcular, com a equação da energia cinética, a velocidade que ele vai ter. Tá. Beleza? Então, agora, o teu foco vai ser encontrar a energia antes do atrito. Tá. Quando eu for subtrair o valor da energia cinética inicial com o valor da energia cinética que a gente descobriu que foi o quanto que ele perdeu, ficaria. É só fazer tipo 600 menos 300. Não precisa fazer tipo 600 Exatamente. menos 300. Né? Não, não, é menos mesmo, assim, porque ele vai perder esses 300.
Ah, te mandei. Daí tu achou que a velocidade seria a raiz quadrada de 50? Eu achei bem estranho também. Bem, deve ser a resposta, né? Porque todas as respostas ali estão com raiz quadrada. Só que você precisa me dizer, a resposta é A, é B ou é E, né? Como é que você vai encontrar isso? Você vai ter que fatorar 50. Lembra Isso. como é que fatora? Tem que ir dividindo, não é? Exatamente. E daí depois você vai lembrar que o que surge ali na fatoração nada mais é que o teu número escrito como uma série de multiplicações, Uhum. né? E essas multiplicações podem ser simplificadas uma vez que está dentro da raiz, né? Aí na fatoração deu tipo 2 vezes 5 vezes 5. Aí para transformar tipo nesses números que estão nas opções, 2 vezes 5 ao quadrado ficou, né? E daí a gente aprende que o que está ao quadrado dentro da raiz vai para fora, certo? uhum, Então 5 vai para fora, vai ficar 5 raiz de 2, concorda comigo? concordo. Pois é. Resposta aí. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilidade na quebrada. Pô, fizemos muito exercício hoje. Vamos fazer mais um para finalizar. Esses testes estavam complicadinhos. Tá. Assim. Aqui, beleza. Ahn, tem uma da FGV aqui. Área de administração. Hum, Carro caindo. Uma ribanceira. Aceleração da gravidade. O módulo do trabalho realizado pelas forças dissipativas. As forças dissipativas são contra o movimento, tipo a força de atrito. Tá. Então é o mesmo esquema da força de atrito, tá? Mesma coisa. E tu vai conseguir resolver com certeza se você fizer o desenho indicando as forças, né? Esse tipo de coisa. Tá. Opa. Eu tava primeiro, tipo, calculando o trabalho conforme a força cinética.
Não, energia cinética final e inicial. Pode ser. Sim, tá bom. A normal estaria para cima também? Oi, desculpa, eu não escutei o que tu falou. A força normal estaria para cima também? A força normal, como o próprio nome dela diz, ela é sempre normal. O que que significa isso, né? Ela é normal, ela é perpendicular. Ser normal ou ser perpendicular é a mesma coisa, tá? A superfície onde o objeto está. Então ela está desse jeito, perpendicular à trajetória. Tá. Obrigada. Então, qual que é o problema nessa situação, né? Você não pode dizer que a normal é igual a peso aqui, tá? Não pode. Você vai ter que Tá. dizer que a normal é igual a PY. Lembra disso? Lembro. Lembra mais ou menos? Porque tu fez É, bastante plano inclinado, tenho certeza. E daí tu tens que lembrar, então, que PY, quem que é? P cosseno teta. Cosseno de que teta? Desse teta aqui. Beleza? beleza. Então, não sei se tu vai ter que usar isso ou não, né? Porque vai que fica tenso, né? Talvez tenha que partir por outro caminho. Tá bom. Não sei, não tô dizendo que não é para usar, só tô dizendo que pense, né? Que ele não falou nada sobre o ângulo. Ele falou alguma coisa sobre o tamanho da rampa? Não, também, né? Não, só falou que tem 100 metros o ponto A. É, que a altura é 100 metros, mas não falou É, nada sobre o tamanho da rampa, né? Não falou não, nada sobre o ângulo, parece que estão faltando informações desse triângulo, né? sim. Aí complica. Mas tá tudo bem, ó, fizemos bastante coisa hoje. Esse problema é um pouquinho mais longo. Fica como tarefa. Se tu quiser terminar e me mandar depois pra eu corrigir, pode ser, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço, moça. Então, né? Amanhã, Tchauzinho. amanhã não, semana que vem, né? Uhum, Novo horário, tá bom? tá bom. Então, tchau, tchau.